Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então fazer essa revisão, né? Uma baita revisão para ver os pontos principais, aqueles certeiros, indiscutíveis. A gente já vem se preparando há algum tempo, né? Alguns de forma mais individual, outros de forma a utilizar mais as aulas, mas o fato é que a gente vem se preparando e agora é a hora efetivamente para revisar aqueles pontos, aqueles conceitos, né, que a gente tem que ter solidificado, aqueles conceitos fundamentais que a gente efetivamente tem que ter na hora da prova, na hora da questão, né, fortificado, para aí sim poder avançar nos detalhes, tá? Então, hoje a gente vai se dedicar a esses conceitos básicos, fundamentais, consolidar esses conceitos. Porque isso é importantíssimo para resolver as questões. Não adianta a gente se apegar aos detalhes, porque muitas vezes na hora da prova a gente erra o básico. Por quê? Porque fica estudando detalhe, detalhe, detalhe e esquece do fundamental. E as bancas sabem disso. E o que elas fazem? Trabalham com o básico muitas vezes. Então o que a gente vai fazer hoje? Concretar essa base. E aí sim, eventualmente, se apegar a alguns detalhes depois, porque certamente cada um fez o seu resumo, né? Fez a sua estrutura de estudo, e aí a gente dá o passo posterior. Tá certo? A gente fez aqui, eu fiz um pequeno roteirinho de estudo, tá? Então, opa, saí de lá, voltei. Fiz um pequeno roteirinho de estudo, tá? Então, é muito mais algo para puxar a memória, né, para a gente se lembrar, assim, do que a tomar um susto e falar, meu Deus, nunca vi isso na minha vida. Não, de forma alguma, tá? Você viu tudo que está aqui, não se preocupe, né? Ou pelo menos, certamente um dia cruzou um olho pelo que está aqui, tá? E o nosso objetivo é esse, tá? Não é trazer nenhuma surpresa, nenhuma coisa assim, pessoal, isso aqui a gente não pode esquecer, mas nunca a gente viu. Não vai ter isso, tá? É para, ó, deixar o cérebro se organizar, botar o conteúdo no lugar certo, para no dia da prova ele acessar a pasta correta, né? Esse é o objetivo agora, certo? Então vamos lá, gente, vamos lá. Pensei em começar por atos e te explico por que começar por atos administrativos, tá? Atos administrativos dialoga com o controle da administração. Atos administrativos dialoga com o processo, ou processo administrativo dialoga com atos da administração pública. Então é sempre bom a gente ter uma base condensada de atos administrativos. Aliás, desses atributos dos atos aqui, a gente utiliza muitos para o poder de polícia, né? Então, alguns atributos que nós vamos estudar aqui são idênticos ao do poder de polícia. Então, o que é ato administrativo, gente? Para a gente ter, né, aquela ideia que a gente se propôs hoje, né, consolidada. Ato é toda manifestação unilateral de vontade por parte da administração pública. Até porque a manifestação bilateral é contrato. A manifestação bilateral é contrato, tá? Esses atos administrativos, eles têm alguns atributos, algumas características. Então, o que está aí projetado, bonitinho, são essas características, né? Esses atributos que os atos administrativos têm. A gente carinhosamente chama de PAI-ET, né? PAI-ET, certo? Presunção de legalidade ou legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade, exigibilidade e tipicidade. Desses três, eu já gostaria de dizer o seguinte: autoexecutoriedade, imperatividade e exigibilidade, o A e E, tá? Esses três são atributos tanto dos atos quanto do poder de polícia. O poder de polícia tem 4 atributos. O poder de polícia, não se esqueçam, autoexecutoriedade, só vou botar o A, imperatividade ou coercibilidade, são sinônimos,
exigibilidade e o último atributo que a gente não pode esquecer é o da discricionariedade. Este atributo aqui, né, fazer uma voltinha nele, é específico do poder de polícia. O atributo da discricionariedade é específico do poder de polícia. Agora, o poder de polícia e os atos compartilham da autoexecutoriedade, imperatividade ou coercibilidade e exigibilidade. A autoexecutoriedade são os meios diretos de coerção. A própria administração faz. Né? A própria administração guincha o veículo. A própria administração manda eventualmente até demolir uma obra, né? Ela mesma vai demolir a obra, né? Porque está prestes a cair, pode matar as pessoas, tá? Exigibilidade são os meios indiretos de coerção. E esses meios indiretos de coerção, ou melhor, o meio indireto de coerção que costuma estar muito presente nas provas é a multa. Se não limpar o terreno, eu vou aplicar uma multa. Ou melhor, apliquei uma multa para ele limpar o terreno, né? Ele não limpou o terreno, apliquei multa. Mas eu estou aplicando a multa para ele limpar o terreno. É o meio indireto que a administração tem de fazer com que o proprietário limpe o terreno abandonado, baldio lá, cheio de mato. A autoexecutoriedade, e acontece, a própria administração limpa o terreno. Tá o terreno lá abandonado e os moradores, né, dá volta ali, cobra, rato, escorpião, aranha. Às vezes o morador lindeiro, vizinho, entra com uma ação. Olha, o terreno aqui está abandonado e na minha casa aparece escorpião, rato, cobra. E ele entra com uma ação. Muitas vezes. Às vezes um pedido, nem vou falar em ação, um pedido lá na prefeitura. O que acontece? A administração vai lá e, olha, notifica o proprietário daquele veículo para caso ele não limpe, porque ele tem obrigação de manter o terreno limpo, sob pena de multa. Exigibilidade. Meio indireto de coerção. Meio indireto de coerção. Exigibilidade. Ah, o cara não limpou. Olha, então tá, aplicamos a multa e a própria administração vai lá e limpa o terreno, afinal os outros moradores não têm culpa daquilo. A própria administração executando. Autoexecutoriedade. Meio direto de coerção. Por que a autoexecutoriedade ganha um contorno diferente no nosso concurso? Porque a autoexecutoriedade significa, eu nem vou colocar porque já está aqui no slide, a autoexecutoriedade, por que ela ganha um contorno, né, bonito assim para o nosso concurso, né? Porque significa a administração executar os seus atos sem necessariamente prévia manifestação do poder judiciário. E como nós estamos nos preparando para um concurso do poder judiciário, é interessante a gente saber a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade significa dizer que a própria administração pode ir lá e executar os seus atos, mesmo antes de prévia manifestação do Poder Judiciário, ou sem necessidade de manifestação do Poder Judiciário. O nome disso, autoexecutoriedade. Tá? Autoexecutoriedade, imperatividade, onde o Estado bota, né, impõe, melhor dizendo, né, imperatividade, o Estado impõe aquelas limitações, mesmo que o cidadão seja contrário, mesmo que às vezes o cidadão sequer seja consultado, a administração vai lá e troca uma pista, uma rua de mão, né? Bota uma sinaleira, enfim, bota um quebra-mola ou tira, né, um controlador eletrônico. O fato é que a administração impõe a sua vontade, mesmo que o terceiro, que nós, né, administrados, terceiros, discordemos, ou a gente sequer é ouvido. O nome disso, gente, imperatividade. E a exigibilidade, como também já expliquei, são esses meios indiretos de coerção. Esses três atributos eu aplico identicamente no poder de polícia. Tá? A presunção de legalidade ou legitimidade, ela é um atributo que nasce
com o princípio da legalidade. Se pelo princípio da legalidade a administração só pode agir se houver lei, e na falta de lei a administração não pode agir, pelo princípio da legalidade, a falta de lei não confere para a administração uma liberdade, assim como na iniciativa privada. Na iniciativa privada, a falta de lei nos confere uma liberdade. Não ter lei sobre algo nos confere uma liberdade. Agora, na iniciativa pública, a falta de lei impede que a administração, haja, atue. A falta de lei não confere discricionariedade. Cuidem isso. A falta de lei não confere uma liberdade. Pelo contrário, ela diz, na falta de lei a administração não pode agir. Pois bem, se a administração agiu, ou seja, se a administração atuou, se a administração emitiu um ato administrativo, significa então que este ato é presumidamente lícito. Vou presumir que ele é presumidamente legal, tem um fundamento legal. Agora, esta presunção é relativa, porque esse terceiro, um prejudicado, um agente, uma pessoa prejudicada, pode então tentar invalidar, contrapor a este ato. Tá? Então, esta presunção, ela é relativa. Certo? Bom. Autoexecutoriedade, imperatividade, exigibilidade, tipicidade. Tipicidade muito mais, assim, cai pouco em concurso, não cai muito. Às vezes aparece, não é frequente, tá? A tipicidade se relaciona aqui. Os tipos de atos emitidos, certidão, atestado, licença, autorização, isso já está previamente definido na lei. Então, a autoridade, o agente, quando emite um ato, já é o ato que está tipificado na lei. Muito parecido, por exemplo, com os tipos penais, né? Para cada conduta tem um tipo penal definido, né? Tem um crime definido. Aqui, para cada ato, existe um tipo de ato já previamente estabelecido, tá? Bom, o fato, então, que é presunção de legalidade ou legitimidade, presente em todos os atos, a autoexecutoriedade tem exceções, tá? Tem alguns atos que necessariamente a administração pública precisa do Poder Judiciário, tem atos que a administração pública, para emitir, ela precisa de prévia manifestação do Poder Judiciário. Quando? Quando a administração pública quer ter acesso às minhas contas bancárias, quando a administração pública quer ter acesso às minhas conversas, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo de dados, tem que ter prévia manifestação do Poder Judiciário. Então, a autoexecutoriedade tem exceções, tá? Exigibilidade tem exceções, imperatividade também. Nem todos os atos administrativos têm imperatividade. Certidão não tem imperatividade nenhuma, um atestado não tem imperatividade. A administração não está impondo nada, ela está certificando, ela está atestando. Então, na imperatividade não tem a imposição de alguma coisa, tá? Atos negociais, então olha só, os atos enunciativos não têm imperatividade. E atos negociais, licença, atestado, autorização, atestado não, licença, autorização, permissão, que são os atos negociais, também não têm imperatividade. Então, a imperatividade também tem exceções. Então, a autoexecutoriedade tem exceções. Não se preocupam com exceções de exigibilidade, porque não vão perguntar, não vai cair, tá? Mas de autoexecutoriedade é possível que caia, eventualmente, e de imperatividade também, certo? Bom, essas características, 3 delas idênticas à do poder de polícia, e eu somo a do poder de polícia a característica da discricionariedade, tá? Não se esqueça, certo? Bom, aqui nós gravamos os requisitos dos atos administrativos. Competência, forma, finalidade, objeto e motivo. Competência, forma, finalidade, objeto e motivo. E nesse tópico, em particular, aqui nós ganhamos
um cenário recheado de, não digo surpresas, tá? Não, porque não é surpresa, mas é um cenário recheado de ligações. Porque competência, que está sempre prevista na lei, ela também pode ser objeto de delegação e avocação. E aonde eu leio, aonde eu identifico as possibilidades de delegação e avocação de competência? Lá na lei do processo. Lá na lei do processo administrativo, tem um capítulo específico da competência. E lá vai dizer que a competência está sempre prevista em lei, né? Quem é o agente competente. Essa competência é intransferível, esta competência é intransferível, mas ela pode ser objeto de delegação e avocação. Eu vou projetar aqui a lei, mas eu não quero que você, assim, é só a lei projetada, tá, gente? Não se preocupe. Entrei no link lá, porque esta lei, junto com a 9784 de 99, está no nosso edital. Esta lei está no nosso edital. E não é nenhuma surpresa, tá? E ela traz, então, as regras de delegação e avocação de competência. Alguns conteúdos não podem ser objeto de delegação, que é o que o pessoal chama de cenoura, lembra? Até copiei, né? Então aqui, ó, a competência exclusiva, que é o C, né? Competência, deixa eu aumentar aqui, fica bem legal, olha que legal, ó. C aqui, ó, cenoura, competência exclusiva, não pode ser objeto de delegação. O NO, que são os atos de caráter normativo, não pode ser. E URA, recursos administrativos. Esses três não podem ser objeto de delegação, tá? Não podem ser objeto de delegação, certo? O que é delegar competência? Entregar uma parte do competência. Para a delegação, não se exige subordinação hierárquica. Então, eu posso delegar competência para um órgão hierarquicamente inferior, mas posso delegar competência para um órgão de mesmo nível hierárquico. Delegação de competência, lembra? Poder hierárquico. Delegação de competência, lembra? Poder hierárquico. Poder aquele que a administração tem de se organizar, de se estruturar, distribuindo atribuições, funções entre seus órgãos. E muito embora a competência seja intransferível, ela pode ser objeto de delegação, e aí não exige subordinação, então quer dizer que você pode, deixa aqui, branquinho, você pode delegar competência para um órgão inferior e pode delegar competência para um órgão de mesmo nível hierárquico. Agora, a avocação, sim, só de órgão hierarquicamente subordinado. Apenas de órgão hierarquicamente subordinado. Além da competência, nós temos a forma, meio pelo qual o ato é exteriorizado, né? Via de regra escrito, sem sombra de dúvidas, mas existem atos verbais muito mais frequentes do que a gente imagina. A abordagem, por exemplo, numa rua, pela polícia, é um ato verbal, né? Uma placa de proibido parar e estacionar, que é uma simbologia, são atos, gente. Uma faixa de segurança, né? Tudo isso são meios pelos quais os atos são externalizados, tá? Bom, finalidade é o interesse público. A finalidade de todo e qualquer ato é o interesse público. Há quem diga, inclusive, que a finalidade é o efeito jurídico imediato dos atos, é o pano de fundo. Eu não preciso dizer que a finalidade daquele ato é buscar o interesse público, porque isso é óbvio. Ora, você não vai emitir um ato para buscar interesse privado, tá? Agora, se a finalidade é muito óbvia, que é, de certa forma, o interesse público, a busca por esse interesse, o objeto é diferente. O objeto, gente, é o conteúdo do ato. Quando eu identifico o objeto de um ato administrativo, eu sei as consequências jurídicas desse ato.
Se a finalidade é o efeito jurídico imediato, o objeto é o efeito jurídico imediato. Então vejam assim, né, da seguinte forma, tá? Aqui, né? Nomeação. Nomeação. Bom, nomeação. Ou algum candidato, né, aprovado está sendo nomeado, né, ou alguém está sendo convidado, porque cargos em comissão também é nomeação, né? O provimento de um cargo em comissão se dá através da nomeação. Então, pode ser, então, a nomeação de um cargo em comissão. Demissão. No serviço público, nós sabemos que demissão é uma punição. Então, eu identificando o conteúdo, eu sei os desdobramentos, os efeitos jurídicos daquele ato. Daqui a pouquinho vem uma lá, desapropriação. Olha, alguém vai perder a sua propriedade, né, seja móvel ou imóvel, mesmo contra a sua vontade, né? Ou seja, eu identifico o conteúdo, eu identifico o objeto e eu sei os desdobramentos daquele ato, tá? E o motivo? Motivo é o porquê. São as razões fáticas e jurídicas de um ato administrativo. Se todos esses requisitos estão previstos na lei, o ato é vinculado. Se todos os requisitos, competência, forma, finalidade, objeto e motivo estão previstos na lei, o ato é vinculado. Agora, se objeto e motivo ficarem a critério de oportunidade e conveniência, que é o conceito de mérito administrativo, nós temos então, vou sair aqui de baixo, vou lá para cima, o ato discricionário. Por que eu brinquei ali e escrevi discricionário? Porque eu queria deixar para vocês, vou até sair da tela porque eu acho que agora eu estou atrapalhando, eu queria deixar para vocês que até mesmo no ato discricionário tem lei. Ó, não existe, gente, né, colegas, não existe um ato discricionário puro, uma liberdade absoluta, uma liberdade irrestrita. Não existe isso num ato administrativo. O ato discricionário, ele confere uma margem de liberdade, uma certa liberdade, mas é uma liberdade restrita, restrita à legalidade. Por isso que até mesmo no ato discricionário eu brinquei, tem lei. Por isso eu botei um Lzinho aqui. Então, quando o objeto e motivo, que acaba sendo grande diferencial, quando o objeto e motivo estão na lei, eu tenho ato vinculado. Quando o objeto e motivo ficam a critério de oportunidade e conveniência, eu tenho ato discricionário. Discricionário, que é o nosso conceito de mérito administrativo. E aí aqui a gente faz, ou melhor, a gente entende a regra do L e a regra do R. Tudo que tem L, gravem isso, tem que vir à mente a lei. Tanto é que olha aqui, ó, olha o que eu tentei fazer. Não sei se consegui. Tudo que tem lei aqui, eu botei em preto, percebeu? Ó, todos os requisitos na lei, vinculado, tá todo em preto, ó. Discricionário tem um verde. Também tem preto, hein? Olha aqui. Oh, eu tô atrapalhando de novo aqui, ó. Ó, no discricionário também tem pretinho ali, viu? Porque até mesmo no ato discricionário tem lei. Tô tentando acompanhar aqui contigo com o mouse, tá vendo? Até mesmo no ato discricionário tem lei aqui em cima, ó. Por isso que lá embaixo eu escrevi discricionário. Eu até, sabe que às vezes eu penso em botar discricionário, de lei, né? Porque até mesmo no ato discricionário tem lei. Lembram-se? A discricionariedade está na lei. Quem confere discricionariedade ao gestor é a lei, é o legislador. E aí faz todo sentido agora a regra do L e a regra do R, inclusive nessas cores. Tudo que tem lei, gente, tem L. Lei, legal ou licitude, ilegalidade, vinculado.
Homologação. Lá nas licitações a gente estuda, né, a homologação de uma licitação. Tem lei. Tá? Acho que agora eu posso aparecer aqui no cantinho, né? Quem mais? Licença. Licença é um exemplo de ato vinculado. Licença é um exemplo de ato, tem L. Convalidação. Arrumar, corrigir um vício de legalidade. Convalidação é corrigir um vício de legalidade. Convalidação tem L. Então, tudo que tem L caminha no sentido da legalidade, da licitude, do vinculado. Tudo que tem R caminha no sentido da discricionariedade. Então, vejam, discricionário tem R. A gente vai estudar daqui a pouquinho revogação. Lá no lado do L é anulação, ou invalidação, tudo ligado à lei, percebeu? E tudo tem L. Aqui, no R, discricionário tem R. Oportunidade e conveniência. Oportunidade e conveniência é um binômio, tá? Anda junto, não te esquece. É tipo patati e patatá. Né? O patati não faz show sem o patatá. Então, oportunidade e conveniência. Ah, mas o legislador só botou conveniência. Tanto faz que ele só botou isso. Está subentendido ali, oportunidade e conveniência. Andam juntos, não se separam. É patati e patatá, certo? Batman e Robin, certo? Não se separam. Bom, eu até não sei se no Batman e Robin não se separam. Agora, o patati e o patatá, esse eu garanto que não, tá? O patati e o patatá eu garanto que não. Oportunidade e conveniência não se separam. Pode até o legislador escrever só um, mas não interessa. Oportunidade e conveniência. Autorização. Autorização é o exemplo de ato discricionário, tá? Então, o R caminha tudo nessa ideia de liberdade, mérito administrativo, tudo ligado a esta ideia de liberdade, certo? Pois bem, deixa eu só voltar uma coisinha aqui. Uma coisa é motivo. Motivo são as razões fáticas e jurídicas. Motivo é o porquê. Motivação é a exposição dos motivos. Motivo é simplesmente motivo. É o porquê. Gente, todo ato tem motivo. Todo ato tem motivo. A gente pode não saber o motivo, mas todo ato tem. A nomeação e a exoneração de um cargo em comissão, por exemplo. A nomeação e a exoneração de um cargo em comissão, por exemplo, tem motivo. A gente às vezes não sabe, porque ele é livre de motivação. Motivação é a exposição dos motivos, é a exteriorização dos motivos, a externalização dos motivos denomina-se motivação. Tá? Motivação. Então, cuidem. Motivo é uma coisa, motivação é outra. Lá na leizinha aquela do processo administrativo, lá na lei do processo administrativo, existe um artigo mais à frente, lá, artigo 50 e alguma coisa, tá? O artigo até é muito próximo ao artigo da lei federal. Existe lá uma lista, no artigo 54, uma lista de atos que exigem motivação. Lá não vai ter uma lista de atos que exige motivo, porque todo ato tem motivo. Lá tem uma lista de atos, até vou projetar aqui para ti, eu já tentei esconder esse WhatsApp aqui, esse troço, mas não consigo tirar esse troço daqui, tá? Mas enfim, vou projetar aqui, ó. Lá na lei do processo administrativo no âmbito do Estado, na lei federal é a mesma coisa, tá? No âmbito do Estado, aqui, vou ver se eu atrapalho um pouco esse negócio. Lá no artigo 54 tem uma lista de atos que exigem motivação. Estes atos aqui, esta lista é exemplificativa. E aí, por que eu estou batendo nessa tecla? Só para a gente lembrar o seguinte. O ato que exige motivação, certo? E eu não motivo, tá lá naquela lista, eu tinha que ter
motivado, tinha que ter fundamentado e não o fiz. Eu tenho vício de forma. Os atos em que o legislador exigiu a motivação e eu não exerci a motivação, eu tenho vício de forma. Tá? Muito cuidado isso. Eu tenho vício de motivo quando eu exponho algo inverídico, falso. Tá? Se eu exponho um ato inverídico, falso, aí eu tenho vício de motivo. Agora, se eu tinha que externalizar um ato, como diz o artigo 54, e eu não exteriorizei, eu tenho vício de forma. Tá? Vício de forma, certo? Bom, então aqui eu tenho, olha, a competência é praticamente quem emite o ato. Quem é o agente competente, né? Quem, competência. Forma, como esse ato é exteriorizado. Tá? A finalidade é o objetivo, né? A finalidade é o para quê. Alcançar o interesse público sempre. Isso não muda, isso é muito mais fácil. O motivo é o porquê e o objeto é o quê. O que aconteceu? Foi demitido. O que aconteceu? Licença saúde. O que aconteceu? Nomeação. O que aconteceu? Desapropriação. Então, o que é o objeto? Tá? Então, lendo os requisitos, eu consigo identificar praticamente todo esse ato. Infelizmente, o nosso examinador não nos trouxe qual forma de extinção dos atos ele vai cobrar na prova. Então, eu tenho aqui as duas últimas, certamente são as mais cobradas. A anulação, que é aquela em que eu retiro o ato do mundo jurídico porque ele ofende a legalidade. E eu tenho prazo para isso, é de 5 anos, por isso está ali o prazo, né? 5 anos. A administração tem 5 anos para anular os atos, né? A autotutela. E a revogação. Revoga um ato porque ele se torna inconveniente ou inoportuno. A anulação tem L, revogação tem R, como a gente já brincou. Cassação, gente, eu botei ali, ó. Um carrinho, então imagine a pessoa dirigindo, mas ela bebeu. É possível que ela tenha a carteira cassada. Esse é o X aqui, ó, seria a carteira cassada. Então, beber e dirigir pode levar à cassação da carteira. Né? Então, eu, beneficiado pelo ato, descumpro as regras. Tá? Contraposição são atos com efeitos contrários. A nomeação é o ato que chama para a administração e a exoneração é o que exclui, né? E a caducidade muda a lei que emitiu o ato. Então imaginem que uma lei permitia que um prédio fosse construído a essa altura X e muda a lei e agora o prédio só pode ser construído a uma altura Y, bem pequenininho. Então o que acontece com o ato que permitiu essa construção maior? Caducou. Este ato aqui caducou. Ele permitia originalmente a construção de um prédio dessa altura e hoje não permite mais. O que aconteceu com esse ato? Caducou, caducidade. Agora, sem sombra de dúvidas, anulação e revogação são as duas formas de extinção que efetivamente caem com muito mais frequência. Tá? Bom, passamos de atos para a administração pública, a organização da administração pública, enfim, noções de organização, enfim, tá? Vamos lá. Eu tenho administração pública direta ou centralizada, que nada mais é que os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Essa é a nossa administração pública direta ou centralizada, repito. Essa administração pública, quando a gente fala em administração pública, eu estou falando de uma entidade. E o que é uma entidade? Entidade é isso aqui, ó. Entidade tem personalidade jurídica própria. Então, entidade é esse quadradão aqui, ó. Entidade tem personalidade jurídica própria. Certo? Bom,
Entidade tem personalidade jurídica própria. Dentro de uma entidade, eu tenho diversos órgãos. Então é aqui, ó. Deixa eu... ficou um pouquinho deslocado, mas dá para ver ali, né? Deixa eu ver. Eu tenho um problema sério, assim. Eu vi que tá erradinho, eu vou querer arrumar na hora. Eu não vou conseguir, não... rapaz. Eu vou tentar arrumar agora. Já arrumei. Porque, eu tenho um troço aí, apresentar o slide atual. Já corrigi aqui. Ó, aqui, ó. Agora eu botei ali, ó. Gente, da onde vem essa ideia de desconcentração? A divisão, a distribuição de funções, né, de atribuições entre diversos órgãos. Pense então no corpo humano, ó. Entidade é a pessoa, tem personalidade jurídica. A entidade, né, a pessoa, tem que pagar imposto de renda, tem que pagar tributo, tem que pagar luz, tem que pagar telefone, né? Essas coisas, tem as obrigações lá com a família, né? E esta pessoa, ela é composta por diversos órgãos. Nós damos aqui desconcentração, vem de diversos órgãos. Pois bem, tá aqui, ó. Desconcentração é a distribuição de competências entre diversos órgãos. A desconcentração permite o exercício da autotutela. O que é a autotutela? Tá? A autotutela é controlar-se, controlar a si. Tá? Controlar a si mesmo. Esta desconcentração, que é a distribuição, e aqui eu vou tentar levar o mouse, ó, a distribuição de competências entre diversos órgãos, parece um organograma, percebeu? Gera entre esses órgãos uma relação de subordinação hierárquica. E aqui que dá para ver como fica fácil, ó. Dá para delegar a competência para um órgão de mesmo nível ou para um órgão de nível inferior. Delegação de competência. Aliás, desconcentração lembra poder hierárquico. Autotutela, autocontrole, poder hierárquico. Anular os atos ilegais, revogar os atos inconvenientes ou inoportunos. Né? A autotutela lembra o quê? Autocontrole, anulação e revogação. E isso ocorre aonde? Dentro da subordinação. Tá? Atos ordinatórios. O que são atos ordinatórios? Ordens, determinações. Estas ordens a gente dá no âmbito interno, dentro da ideia de subordinação hierárquica, certo? Pois bem, então, essa desconcentração eu tenho tanto na administração pública direta, quanto na administração pública indireta. Eu tenho tanto na administração pública direta, quanto na administração pública indireta. Assim como eu tenho a desconcentração na administração direta, eu tenho na administração indireta, para a administração pública indireta, eu tenho a descentralização. E o que é a descentralização? A distribuição dessas competências para outra entidade. Ente ou entidade. Então, se desconcentração é para órgão, como está ali no nosso slidezinho, né, nosso slide, descentralização é para uma entidade. E aí vem o cuidado. Entre entidades não existe subordinação. Entre entidades existe vinculação. As entidades são vinculadas, tá? As entidades são vinculadas. Então, existe vinculação entre órgãos, subordinação. Aquela ideia, então, ali, ó, de subordinação hierárquica, de hierarquia, isso entre órgãos. Entre pessoas jurídicas, descentralização.
né? Aqui, ó. Opa, errei o botãozinho aqui. Entre pessoas jurídicas, descentralização. Então, quando a administração pública direta entrega algumas competências, algumas atribuições para a administração pública indireta, que ela mesma origina, né, eu tenho aqui uma espécie de descentralização. Descentralização. Quais são as entidades da administração pública indireta? Só para a gente, né, já que é uma revisão, então, enfim, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá? Todas elas, para serem originadas, elas precisam de uma lei específica. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Todas essas entidades precisam de uma lei específica para o seu surgimento, para a sua instituição. Tá? As autarquias possuem natureza jurídica de direito público. Não podemos esquecer isso. E uma característica muito peculiar da autarquia: executa típica atividade de administração pública. Ou atividade típica de administração pública, né? Tanto faz. Tá? Então, as autarquias têm natureza jurídica de direito público e executam atividades típicas de administração pública. Ponto. É como se fosse a própria administração direta. Aliás, às vezes a gente confunde, as características das autarquias são tão próximas da administração direta que às vezes a gente acha que é a própria administração direta. Tá? Vou deixar aqui e vou escrever embaixo as fundações. O que nós temos que saber das fundações? Uma peculiaridade, ou melhor, né? Vamos lá. Qual é a finalidade de uma fundação? A fundação sempre tem fins sociais e não tem fins lucrativos. Então, uma fundação, acho que eu estou atrapalhando aqui. Uma fundação jamais terá fins lucrativos, nunca. E ela sempre terá uma finalidade social. Mas a fundação que tem natureza de direito público tem algo muito peculiar. Porque ela pode, eu vou fazer toda a fundação de vermelho, ela pode ou assumir personalidade de direito público e ser praticamente uma autarquia, ou personalidade jurídica de direito privado. Quem é que define isso? A autoridade pública, o gestor público. O gestor público, quando vai redigir um projeto de lei que ele quer criar uma fundação, ele está redigindo, ele vai dizer, essa fundação vou dar natureza de direito público ou privado? Então, aonde eu descubro se uma fundação tem ou não personalidade de direito público ou privado? Aonde eu descubro isso? No projeto de lei, aí depois na lei. Encaminho o projeto de lei, a lei é aprovada, sancionada, lá na lei eu vou descobrir se ela tem personalidade de direito público ou privado. Então vamos dizer que assim, a fundação é a única em que o gestor público pode optar a natureza jurídica. Porque na autarquia não, na autarquia sempre tem natureza de direito público. Certo? Fecho essas duas e trabalho a última, ou melhor, as duas últimas, que são as empresas públicas e sociedades de economia mista, EP e sem sociedade de economia mista. Nessas duas, as duas sempre terão natureza de direito privado. Por favor, não se esqueçam. Por que que a gente sempre bate nessa tecla? Porque a empresa pública, sempre a gente acha que o nome é empresa pública
porque tem natureza de direito público. E não, gente. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas têm natureza de direito privado. A última palavrinha dessas duas empresas estatais, dessas duas entidades estatais, ela não é em relação à natureza jurídica. Ela fala do capital. Então, numa empresa pública, o capital é sempre público. E numa sociedade de economia mista, o capital pode ser público ou privado. Tá? Então, não é isso que diferencia. Então, as duas têm natureza de direito privado. Então, o que vai diferenciar uma da outra? O capital de uma empresa pública é público. E o capital de uma sociedade de economia mista é misto. E uma outra diferença, se vier em prova, é que a sociedade de economia mista, a SEM, é sempre uma SA. A sociedade de economia mista é sempre uma SA, a SEM é sempre uma SA. Já a empresa pública assume qualquer forma societária. Pode ser uma SA, pode ser uma limitada, pode ser uma caixa econômica, pode ser uma caixa de fomento e qualquer outra forma societária. Não se esqueçam, por fim, algo que é muito peculiar ou comum, semelhante entre empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas podem ou explorar atividade econômica ou prestar serviço público. Gustavo, onde é que tu enxerga isso? Na lei. É na lei que eu enxergo se ela presta serviço público ou explora atividade econômica. Mas é um ou outro. É um ou outro. Eu posso encontrar tanto empresas públicas, explorando atividade econômica, quanto sociedade de economia mista, né? Ou vice-versa. Banrisul, por exemplo, é uma sociedade de economia mista que explora atividade econômica. Tá? Certo? Maravilha. Poderes administrativos. Poderes administrativos. Tá? Bom, dentro dos poderes... não gosto de ficar lá em cima, eu gosto de ficar aqui embaixo. Tá? O que são esses poderes, gente? Vantagens conferidas ao administrador, à administração pública, vantagens conferidas à administração para que ela consiga alcançar, buscar o interesse público. Então, poderes são vantagens conferidas à administração para que ela alcance o interesse público. O uso adequado desse poder, o uso correto, dentro dos limites legais, né? Buscando o interesse público, denomina-se uso de poder. Agora, o uso ilícito desses poderes, o uso indevido desses poderes, denomina-se abuso de poder. E o abuso de poder, ele é dividido em excesso de poder e desvio de poder. No excesso de poder, eu tenho vício na competência. Ou seja, o agente que deveria, né, que emitiu o ato não tinha competência para tanto, né, extrapolou a sua competência. Então imaginem que uma autoridade que não podia autuar vai lá e autua. Excesso de poder. O nome disso é excesso de poder. Agora, uma colega mandou pelo Instagram. No desvio de poder, ela mandou pelo Instagram para mim. No desvio de poder, vou engordar um pouquinho mais o meu i aqui. Eu tenho vício no, ou melhor, na finalidade. Eu tenho vício na finalidade. E a finalidade, né, é o interesse público. Então eu tenho vício na finalidade
visto na finalidade. E a finalidade de todo e qualquer ato é o interesse público. Ou seja, no desvio de poder, eu busco um fim privado. Como cai em prova isso? Determinada autoridade remove um servidor porque descobriu que ele não sei o que e torcia para outro time, porque era um desafeto de quando era criança e ele então buscando vingança em relação àquele subordinado, o transfere, o não sei o que, o remove. Ou seja, emitir um ato buscando um fim próprio, particular, privado, eu me utilizar de instrumento público para isso, desvio de poder, vício na finalidade. Dialoga com o quê? Atos administrativos. Lembra-se? Estudamos? Competência, forma, finalidade, objeto e motivo. Gente, esta competência é a mesma competência lá dos atos. Esta finalidade é a mesma finalidade lá dos atos. Então agora a gente, na verdade, vai aqui conectando todos esses conhecimentos que é importante para a nossa prova. Certo? Quais são... aqui. Quais são os poderes administrativos? Quais são os poderes administrativos que está lá, bonitinho, né? No nosso edital. Que a gente agora vai passar, pelo menos, o conceito de cada um deles. Né? O conceito de cada um deles. Poder de polícia, que é o poder... Só uma observação antes de a gente seguir. Poder de polícia é a polícia administrativa. Então, se aparecer na prova, polícia administrativa, gente, isto é poder de polícia. Poder de polícia e polícia administrativa é a mesma coisa. Tá? Poder de polícia e polícia administrativa é a mesma coisa. Poder de polícia é aquele poder que a administração tem de limitar, frear, condicionar as nossas liberdades em benefício da sociedade e do próprio Estado. E o poder de polícia, ele tem um ciclo. Ele começa lá na ordem de polícia, ou norma de polícia. Ele passa pelo consentimento de polícia, que tem a licença e a autorização. Se você quiser exercer uma atividade dentro da lei, você precisa do consentimento de polícia. Você vai precisar ali de um alvará de funcionamento, consentimento de polícia. Se você quiser fazer uma construção de forma lícita, você vai precisar do consentimento de polícia. Se você quer colocar, né, um estabelecimento poluente, você precisa do poder de polícia. Você precisa do consentimento. Tá? A fiscalização de polícia e a sanção de polícia. Então tem um ciclo, o poder de polícia começa, tem meio, tem início, meio e fim. Lá nos atributos dos atos, nós já vimos os atributos do poder de polícia, então não vou retomar e dou um destaque especial ao atributo da discricionariedade. E uma observação então aqui, já que estamos falando do poder de polícia. O poder de polícia, ele não é exclusivamente discricionário. O poder de polícia, ele não é exclusivamente discricionário. Ele é discricionário na sua essência, mas ele também se manifesta de forma vinculada. Então, muito embora o atributo no poder de polícia seja o da discricionariedade, ele não é, né, exclusivamente discricionário. O poder de polícia também se apresenta de forma vinculada. Na fiscalização, a administração pública é obrigada a fiscalizar. Ela lançou a regra, a norma de polícia, a administração é obrigada a fiscalizar. Né? Então tá aí um exemplo então, aí da fiscalização, que é ato vinculado. A licença, eu não falei que a licença era ato vinculado lá nos atos administrativos? Eu falei, licença tem L. L é um exemplo de ato vinculado. E a licença é um ato emitido a partir do poder de polícia. Então, vejam, poder de polícia é vinculado. Então, o atributo é o da discricionariedade. Mas não vai colocar lá que o poder de polícia é exclusivamente discricionário, porque não é. Tá? Ele pode aparecer de forma vinculada.
O poder hierárquico é o poder que a administração tem de se organizar, de se estruturar. Já falamos lá nas competências, delegação, avocação, tópico que dialoga lá com o artigo 13 da Lei do Processo, tá? O poder disciplinar é uma decorrência do poder hierárquico. O poder disciplinar é o poder que a administração tem de punir quem tem um vínculo específico, especial com a administração. Pode ser um servidor, pode ser um contratado, e aí a gente se recorda aqui de contratos administrativos, né? Pode ser um contratado, no exercício do poder disciplinar, um detento, um aluno de uma escola pública. Todos esses podem sofrer uma sanção em razão do poder disciplinar. Gustavo, aí agora eu tenho um problema, porque você falou que eu posso sofrer uma sanção lá de polícia, uma multa, a interdição de um estabelecimento, a demolição de uma obra, né? Uma advertência. Eu posso sofrer cassação da carteira de habilitação, é uma sanção em razão do poder de polícia. Então, assim, eu posso sofrer sanção no poder de polícia e sanção no poder disciplinar. Como é que na prova eu vou distinguir um do outro? A sanção do poder de polícia advém de uma subordinação geral. Todos nós, no território brasileiro, estamos submetidos às regras do Estado, soberania do Estado. Se eu sofro uma punição em razão dessa subordinação, por descumprir essas regras gerais, poder de polícia. Para eu sofrer uma punição em razão do poder disciplinar, eu tenho que ter um vínculo especial com a administração. Eu tenho que ter um vínculo específico com a administração. Tá? E aí eu sofro uma sanção em razão deste vínculo específico. Aí eu tenho o exercício do poder disciplinar. Então, só pensem que o poder disciplinar não se aplica apenas a servidores. Muitas vezes pode aparecer na prova lá o contratado sofrendo uma punição. Também é poder disciplinar. E o poder regulamentar, gente, ou melhor, como está, né? O poder normativo regulamentar, na nossa prova regulamentar, é aquele poder que a administração tem de explicar a lei, traduzir a lei. Às vezes a lei sai tão ampla, genérica, sai abstrata, o que é uma característica peculiar da lei, a sua abstração, até para ela ser aplicada diversas vezes, mas muitas vezes ela sai tão ampla que eu não consigo materializar ela. Eu não consigo perfectibilizar ela, eu não consigo pôr ela em prática. E por que eu não consigo pôr ela em prática? Exatamente porque ela sai muito ampla. Então eu preciso de um regulamento, de um decreto para explicar essa lei, Eu estou batendo com o apagador aqui. Para explicar essa lei, para traduzir essa lei. E essa explicação, via de regra, vem através de um decreto, que é o decreto de execução. Ou seja, o chefe do Poder Executivo emite um ato para explicar, para traduzir essa lei. Certo? Ok? Então, fecho aqui poderes da administração pública, passando então por esses conceitinhos básicos, né, fundamentais. Controle, gente. Controle. No controle da administração, em relação ao controle da administração pública, eu destacaria o controle judicial. Nem preciso te dizer por quê. Se nós estamos prestando concurso para o Poder Judiciário, nada mais natural que a banca trabalhe com essa ideia. Qual a ideia? Ora, o controle judicial é um dos controles externos que a administração pública tem. Vejam só. Pensem no seguinte. Quando a gente chega na parte de controle, vamos sempre vislumbrar partindo da administração pública. Eu já estou na administração. Então, eu, Gustavo, ou melhor, eu, administração, posso fazer um controle sobre os meus atos, as minhas condutas interno? Posso. Então, eu já acabei comentando, né? Esse é o controle interno.
É um controle administrativo, que a administração faz em relação aos seus próprios atos. Autotutela. Poder hierárquico. Viu? Olha como as peças vão se encaixando. Né? Autotutela. Poder hierárquico. Tá? Tudo vem aí dessa ideia de controle interno que a administração faz. Só que eu tenho dois poderes que também controlam a administração. Poder legislativo e poder judiciário. Por que eu vou destacar poder judiciário? Porque nós estamos fazendo uma prova para o poder judiciário. E o poder judiciário realiza um controle da administração. E aí, um destaque, né? Um destaque. Qual é esse controle que o poder judiciário realiza da administração pública? Gente, é um controle de legalidade ou validade, que é o controle da lei. O poder judiciário pode fazer um controle de legalidade em relação aos atos do Poder Executivo. Agora, o controle de mérito, somente a própria administração pode fazer em relação aos seus atos. Controle de mérito, somente a administração pública pode fazer em relação aos seus próprios atos. Controle de mérito dialoga com discricionariedade. Lembra do R? É o mesmo. É que quando a gente estuda atos, a gente pensa só na administração pública, né? Quase na autotutela. A administração pública no controle interno, aqui, vou voltar aqui para não sair da tela, a administração pública, ela faz o controle de legalidade e de mérito. A administração pública faz os dois tipos de controle. Mérito nos atos discricionários de legalidade, contra a legalidade. Agora, o Poder Judiciário só pode fazer controle de legalidade em relação aos atos do Poder Executivo. O Poder Judiciário, então, é o Poder Judicial, ou Poder Jurisdicional, ou Poder Judiciário, tanto faz. Judicial, jurisdicional, judiciário, tanto faz. Ele realiza controle externo. Ele realiza controle externo. Em relação à legalidade dos atos. Realiza controle externo em relação à legalidade. O poder legislativo também realiza controle externo. Né? E o poder legislativo faz esse controle externo tanto político quanto financeiro. Né? O financeiro, inclusive, com auxílio do Tribunal de Contas. Certo? Agora, interno, efetivamente, a administração realiza com seus próprios atos. Ô, Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. O Poder Judiciário tem controle interno? Tem, gente. Todos os poderes têm controle interno. Por quê? Porque todos os poderes emitem atos. Todos os poderes, eles exercem a função administração pública. Todos os poderes exercem a função administração pública. Mas o Poder Executivo exerce a função administração pública de forma típica. Isso é uma característica do Poder Executivo. Ele exerce de forma típica a função administração pública. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário exercem de forma atípica a função administração pública. Mas todos os poderes exercem essa função. Se todos esses poderes exercem essa função, todos eles têm controle interno. Então, tanto o Poder Judiciário, quanto o Poder Legislativo, quanto a administração, têm controle interno. Mas, vejam só, qual é a característica do controle interno? É aquele poder, seja ele judiciário, seja ele legislativo ou a própria administração. Controle interno é aquele que vem da autotutela, controlar os próprios atos. Certo? Fazendo um link agora com o processo administrativo, olha só.
O controle pode ser de ofício ou provocado. Está vendo aqui? O controle pode ser de ofício, né? Ou seja, a própria administração anula o seu ato, ela verifica a ilegalidade e ela mesma anula a autotutela de ofício, ou provocado por um terceiro. Pois bem, quando eu falo em agir de ofício, eu tinha colocado aqui, eu acho que eu apaguei. Eu tinha mais um slide aqui. Mas assim, eu não vou me apertar, eu não me aperto. Não me aperto. Quando eu ajo de ofício, eu me lembro dos princípios do processo administrativo. Princípios do processo administrativo. Tá? E quando então eu falo dos princípios do processo administrativo, eu não posso me esquecer do princípio da oficialidade ou o princípio da oficiosidade. Eu não sei porquê, mas eu copiei esses princípios aqui e vai estar no slidezinho aqui para ti, tá? Ó, tanto é que ele tá branquinho aqui. Eu não sei que vai estar aqui, tá? No teu material vai estar aqueles princípios. Esses princípios aqui vão estar bonitinho aqui. Opa, aqui não. Aqui, ó. Aqui, tá? Vão estar bonitinho. Eu vou usar o da lei, mas vou colocar lá no teu slide, tá? Não te preocupa. A lei do processo administrativo no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a lei do processo administrativo no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul tem vários princípios. Eles estão colocados aqui, ó. Eu vou diminuir um pouco. Opa. Eu vou diminuir um pouco só para eles caberem todo na tela. Aqui, ó. Juridicidade, que é o princípio da legalidade em sentido amplo. Tá? Interesse público, segurança jurídica, respeito. Esse aqui é curioso, né? No mínimo um princípio curioso. Respeito à livre iniciativa e à criação de um ambiente propício ao empreendedorismo. Muito louco esse negócio. Bom, vamos lá. Consensualidade administrativa. Esse é um princípio bem interessante, porque ele tem reflexos dentro da própria lei do processo administrativo, como tem reflexos lá nos contratos. Né? Os contratos administrativos, ele tem um capítulo específico sobre formas alternativas de resolução de disputas. Né? Dentre elas, a arbitragem, a mediação, a conciliação, comitê de resolução de disputas, né? E isso está inserido nessa ideia de consensualidade, de uma administração dialógica, tá? Hoje, então, um princípio expresso na lei do processo administrativo no âmbito do Estado, tá? Boa-fé objetiva, moralidade, prestação, essa aqui, prestação impessoal eficiente. Por que não bota o princípio da impessoalidade? Não, botou da prestação impessoal. Gente, prestação impessoal é a impessoalidade eficiente do serviço, o princípio da eficiência. Então, o princípio da impessoalidade, o princípio da eficiência, publicidade e transparência, contraditória e ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade, modernização e desburocratização. Gente, olha só que interessante. Modernização e desburocratização é a essência do princípio da eficiência. O princípio da eficiência existe para se afastar da burocracia, para modernizar a administração pública, deixar os procedimentos mais simples. Aí olha só o que diz esse princípio 10, que é um parágrafo, né? A modernização e a desburocratização dos procedimentos administrativos, inclusive mediante a simplificação de formalidades. Simplificação de formalidades é princípio da eficiência. Mas o fato é que, sem que a gente, né, vá a fundo nessa análise crítica, vamos dizer, o que interessa é a gente saber que estes princípios que estão aqui no artigo 2º, eles são muito mais modernos que os princípios da lei federal, da 9784. Lá não falava em princípio da consensualidade, lá não falava em princípio da simplificação, modernização, desburocratização. Claro, gente, a lei federal,
É 9784 de 99. Então a lei federal, ela nasce em outro cenário de administração pública, em outro contexto. A lei aqui do processo administrativo no âmbito do Estado é uma lei mais moderna, uma lei mais contemporânea, né? Então ela sim, sem sombra de dúvida, dialoga mais com esse espaço mais moderno. Tanto é que não fala em... Vocês se deram conta que o artigo 2º não fala em legalidade? Ele fala em juridicidade. Aí você pode pensar, mas Gustavo, juridicidade não é o princípio da legalidade em sentido amplo? Né? Então assim, gente, concordo com vocês. Né? Juridicidade é o princípio da legalidade em sentido amplo. Mas, só para te explicar, para fins de prova, daqui a pouquinho eles vão botar lá qual princípio abaixo não está expresso. Vou ter minhas dúvidas, hein? Daqui a pouquinho tá lá legalidade, juridicidade. Vamos projetar aqui, ó. Eu achei o slide. Eu tinha deixado um slide branco e os princípios estavam no de baixo. Dá um desconto pro tio, tá? Dá um desconto pro tio. Final de ano, né? Enfim, tá todo mundo assim. Eu tinha deixado um slide branco. Olha aqui, ó. Bota lá. Qual dos princípios não está expresso na lei do processo administrativo do Estado? Legalidade, juridicidade, segurança jurídica, consensualidade e publicidade. Eu digo assim, ó. Desses aqui eu vou colocar a legalidade, porque todos estão, entendeu? Olha que pegadinha, né? Mas o fato é que a juridicidade tem essa ideia de amplitude. E por que eu vim aqui, gente? Porque tenho dois princípios que estão implícitos. E um desses princípios é o da oficialidade. Que a administração pública pode instaurar um processo de ofício. A administração pública, daqui a pouquinho, houve a representação, houve a provocação, a administração pública abriu um processo administrativo provocado e esse terceiro desiste, ele abandona. Pode a própria administração dar andamento nesse processo? Pode. Pode, porque a administração pode agir de ofício. Pode, porque o que a administração busca num processo administrativo é a verdade material, é a verdade real, é o que efetivamente aconteceu. Então, claro que a administração pública pode dar andamento a esse processo administrativo por si só, por conta própria. Não só instaurar, até mesmo instruir esse processo de ofício. Princípio da oficialidade. Por quê? Porque o que ela busca é a verdade material real. Então, são dois princípios que estão implícitos na lei do processo, mas que são importantes. E aí, vejam, né, quais são as fases de um processo administrativo? A fase que inicia, que se chama instauração, né, começa o processo. A fase que se dá toda a coleta de provas, depoimentos, perícias, né, acariações, oitiva de testemunhas. Essa é a fase da instrução. Tem autores que colocam a fase da defesa separado da instrução. Tem autores que colocam a defesa dentro da instrução. Mas eu certamente tenho um momento que é da defesa. Depois da defesa, eu tenho a decisão. E depois da decisão, eu tenho a fase recursal. Então, um processo administrativo, ele tramita muito semelhante, né, a um processo judicial. A parte que inicia, só que nós chamamos de instauração, e a parte de instrução, etc. O que muda o processo administrativo de um processo judicial? Num processo judicial, a gente não vê quase um juiz agindo de ofício, aliás, ele nem deve. O juiz só se movimenta por provocação. O juiz só se movimenta por provocação. Num processo administrativo, não. Pela autotutela, pela oficialidade, pela busca da verdade material real, a administração pode agir de ofício. Então vejam só, gente. Já fechando aqui a nossa revisão. Nós transitamos por atos administrativos. Nós passamos pelas noções da administração pública, da organização da administração pública. Nós falamos dos poderes administrativos. Nós beliscamos
controle e responsabilização da administração pública. Controle da administração pública. Tá? E dentro desses tópicos, nós nos aproximamos de processo administrativo. Vimos que tem muitas regras dos atos dentro da lei dos processos, né, do processo administrativo. Então, definitivamente é uma lei boa de se ler, boa para estudar. Acredito que a FGV efetivamente vai fazer questão sobre a lei do processo administrativo no âmbito do Estado. Porque ela fala de atos, ela fala de processo, ali ela fala de controle, né? Então, eu verdadeiramente acredito uma pergunta envolvendo a lei do processo. Como a lei do processo administrativo no âmbito do Estado incorporou quase toda a lei federal, quem estuda a lei do processo administrativo estuda a lei federal, né? Quem estuda a lei do processo administrativo estadual estuda a lei federal, tá? Então, vejam, a gente trabalhou um pouco de processo, atos, poderes, controle e organização da administração pública. Bastante coisa, né? Para o que a gente se dispôs, a gente conseguiu transitar aí por muita matéria plenamente passível de ser questionada na nossa prova. Espero que tenham, efetivamente, do fundo do coração, espero que tenham gostado da nossa revisão e mais, eu espero muito ter contribuído um pouquinho mais para a consolidação desses teus estudos, para a consolidação do teu conhecimento. A fase agora, efetivamente, é de consolidar, trabalhar o que a gente sabe, fortificar o que a gente sabe, né? Para efetivamente o nosso cérebro conseguir guardar todo esse conteúdo dentro das respectivas pastas, organizar isso, para quando chegar no dia da prova, ele conseguir acessar todo esse material que está guardado lá dentro. Beijo no coração, ótimos estudos, uma ótima prova e a gente se vê. Tchau, tchau.